Tem um e-mail aqui de uma pessoa que eu achei interessante porque ela faz uma interrogação. Ô Ziza, existe limite para a paciência? Depende, para perder? Para você ter paciência com alguém numa mudança, num projeto de vida a dois. O que você acha? Depende do tamanho do amor. Eu acho que a paciência é movida a amor. Depende até onde você consegue amar, até onde você vai amando. Porque eu acho que pelo menos a régua da minha paciência é o tanto que eu amo e que peso tem aquela pessoa na minha vida. Algumas pessoas, com elas eu me silencio e digo com essa pessoa eu não vou... porque sempre com a ignorância a gente perde a briga, né? A ignorância sempre ganha. Então, mas olha que interessante a questão. Ela fala, padre, eu gosto de uma pessoa, ela não quer ser identificada, e que essa pessoa tem um passado muito destruído em relação a namoros. Então ela sabe que já faz parte da estrutura dessa pessoa a dificuldade de amar. Porque se ela tem um histórico difícil, porque alguma coisa ela já identificou, então que não está muito bem. Por outro lado, eu a amo e gostaria muito de insistir neste namoro. Penso que talvez ele nunca tenha sido amado da maneira certa. Mas ao mesmo tempo eu fico pensando, é errado eu me acostumar aos defeitos dele, sabendo que ele erra comigo muitas vezes, e continuar a persistir nessa ajuda e querê-lo ao meu lado? Ajudar alguém tem que ter, na minha opinião, é claro, tem que ter sempre a soma da pessoa querer ser ajudada. E uma paciência sem limite e sem, eu acho que uma conexão real e equilibrada de amor é doentia. E às vezes pode estar a serviço, pode ser que a sua insistência esteja a serviço também dos seus problemas. Isso. Não é? Porque às vezes você insiste por também administrar uma carência afetiva que está lhe prejudicando a também ter a própria coragem de romper. Porque o amor, quando ele é verdadeiro, ele nos permite o rompimento. Pode parecer estranho isso. Porque o amor não é só o que você oferece ao outro, é também o que você tem por você. E se permitir receber também. Claro. Porque às vezes a gente tem paciência, no fundo a gente mente pra gente mesmo, que a gente não está se orgulhando de ser paciente, mas no fundo a gente tem um ganho secundário. Exatamente. Um ganho secundário de se dizer a si mesmo, nossa, como eu sou bom, olha como eu sou paciente. Eu sou boazinha. Olha até onde eu amo. E aí o tempo passa, e aí essa espera amarga, e um dia o outro vai levar de volta a cobrancinha, né? A conta chega. Conhece a música do Gilberto Gil, Cada Coisa em Seu Lugar? Não. Preciso refrear um pouco meu desejo de ajudar. Bondade pode ser o vício. Eita. Bondade pode ser um vício. Porque às vezes você vai vivendo um processo tão desgastante com o outro, que você já não consegue perceber essa vaidade que você está vivendo de ser sempre a parte da história que perdoa, que reconcilia. Coitadinho, né? Coitadinho. Olha para mim. Amor equilibrado, padre. Eu acredito que o amor precisa de equilíbrio e precisa ter essa às vezes, essa busca pela maturidade desse equilíbrio, né? E às vezes esse posicionamento dela aqui, ela o retira da possibilidade de crescer. Acomoda. Às vezes o nosso amor, ele acomoda o outro. Amor tem que passar pela exigência. Eu não posso dizer, eu amo a Ziza e me acostumo com os defeitos dela. Eu estou desprotegendo a Ziza. Como se tudo fosse perfeitinho, fosse fácil amar. Isso não existe. Não, é uma escolha. O amigo precisa conflituar aquilo que no outro eu identifico que é desfavorável a ela. Imagina uma relação a dois, minha filha. Você jamais pode se acostumar com os defeitos do outro. Essa paciência tem que ser consciente. Mas essa paciência não pode lhe privar de colocar numa luta para a superação do outro lado. Ele precisa superar. Então, se por acaso você identifica que ele tem dificuldades afetivas pela própria história que viveu, de repente ele não foi amado como ele poderia ser, veja bem, você não pode ser a redentora dele. Você não pode carregar esse peso nas costas. Uma vez eu escutei uma coisa tão interessante, que a maior cura para um trauma de uma falta que eu tenha vivido na minha vida, a melhor possibilidade de cura que eu posso viver é oferecer a alguém aquilo que eu nunca recebi.
Porque às vezes a gente se apoia nessa muleta de que eu não recebi, então eu não tenho para dar. E não, às vezes o processo pode ser o inverso, né? Assim, eu vou fazer o exercício, como o Santo Afonso dizia, assim, o exercício de viver como se eu já tivesse mesmo essa virtude, essa graça. E a cura acontece quando a gente dá o passo. Mas como que eu vou fazer se eu nunca receber? Dá o passo, que Deus abençoe a generosidade, né? Eu acho que Deus, ele é rico demais nessa possibilidade que Ele nos dá de ser criativos com os traumas que a gente não tem que ficar vivendo sobre desculpas, mas saber que nesses buracos da alma existem muitas possibilidades de transformação, né? E não uma espera de preenchimento. Então a gente vive meio carentinho, assim, né? E eu posso sair de mim e mudar isso. E não ficar esperando emocionalmente que todos os meus anseios e minhas faltas sejam supridas para que eu possa amar alguém. É o inverso, né? É o inverso, assim. Eu acredito nesse evangelho do dar antes de receber. E mesmo porque quando eu tenho uma história difícil, eu tenho duas possibilidades. A primeira, eu vou reproduzir a história difícil na vida de quem estiver ao meu lado, ou eu vou fazer a correção disso. Isso a gente vê muito no exercício da paternidade, da maternidade. Aqueles pais que sabem, nossa, meu pai foi tão duro comigo, então eu vou descontar tudo isso nos meus filhos, eu vou ser com eles também. E de repente você percebe que a dureza que seu pai teve com você, ela foi excessiva. Então você corrige com seus filhos. Você vai ser um duro na medida certa. Sim. Você vai fazer exigências justas. Você não vai exceder. Então meu pai foi agressivo fisicamente comigo. Aí a pessoa vai descer a lenha também nos filhos, vai ser agressivo. A pessoa vai ser agressiva com os filhos que tem. Não. Eu acho que existe essa cilada psicológica. Quando a pessoa menos percebe, ela está repetindo mais. Isso, ela está repetindo sem querer. Por isso que eu acho que o exercício da consciência, do conscientizar-se constantemente de seus atos é extremamente importante. É um exercício diário. Porque senão a gente cai nisso e não tem a oportunidade de mudar o rumo da vida, mudar a tendência da família, mudar o rumo da história familiar. Porque a gente não é condicionado. Eu não sou condicionada ao que eu vivi. Eu sou influenciada, mas não condicionada. O condicionamento é uma realidade muito triste, né? E é o que você está falando, as estatísticas, por exemplo, de pessoas agredidos tornam-se agressores. Não precisa ser assim, né? Não precisa. Não precisa. É preciso esforço, pode mudar, né, padre? Muita oração. Acho que precisa de esforço, contar com a graça de Deus, mas ter consciência de que é muito possível que seja diferente. Então, minha filha, o que você precisa fazer? Primeiro, coloca na mesa se o amor que você está amando é de fato fruto de um valor ou se ele é fruto de uma necessidade. Eu sei que pode parecer difícil de entender, mas a própria experiência prática nos revela. Se eu estou amando por um valor, eu não vou ficar anotando no caderninho o que eu faço pelo outro. Né? Agora, se eu amo lista das minhas bondades. Se eu amo por necessidade, você vai fazer aquela cara. Tá bom, pode me deixar aqui, eu sei que você não tem disposição para isso. Você vai fazer o carentinho. Drama. É o eterno carentinho, você falou tudo. Vontade de espirrar, gente. Parece que daqui a pouco eu vou espirrar. O carentinho, ele sempre tem a listinha de tudo que ele já fez. Nossa, você não sabe quanto sacrifício eu fiz para vir aqui hoje, participar do seu programa. E fica falando várias vezes. O carentinho, ele é exímio em contas, né? Ele faz a conta de tudo que ele fez muito rápido. Então, é assim, descobre, tenha coragem de reconhecer que você ama por necessidade. É um caso perdido? Não, tem cura. A verdade, né, padre? Jesus fala, a verdade nos liberta. A partir do momento que eu tomo consciência que a minha amizade com a Aziza está muito mais ligada às necessidades que eu tenho dela do que ao valor em si, eu posso corrigir isso. Eu vou procurar ser mais gratuito e, ao mesmo tempo, eu vou começar a identificar o que é excessivo no meu trato com a Aziza. Então, se o seu namorado está aí, se você o exime de toda e qualquer responsabilidade de fazer uma mudança, você não está sendo correta com ele nem com você. Acho que essa vida é curta demais e às vezes a gente perde muito tempo para a gente tomar consciência das coisas e depois não dá tempo de mudar mais. Já estamos cruzando o cabo da Boa Esperança, já estamos com os defeitos ainda mais acentuados, porque isso é uma verdade, né? Eles vão ficando treinados. Vão. Né? Se você não lida com honestidade com os defeitos da juventude, esqueça, eles na velhice estarão muito pior. Bem piores.
É o que na psicologia a gente chama de cristalização, sabe? Sabe o que é cristalizar? O que é uma fruta cristalizada? É uma fruta que foi ressecada e coberta com uma proteção de açúcar. Aquela casca de açúcar, ela fica dura, ela cria uma estrutura difícil de ser quebrada. Uma maçã do amor, por exemplo, quantas pessoas já quebraram os dentes mordendo uma maçã do amor? É uma fruta cristalizada. Criou-se uma casca de proteção. Então nós muitas vezes fazemos isso com os nossos defeitos. A gente se acostuma com eles, não faz o exercício diário de quebrar o poder deles sobre nós, daqui a pouco eles estão cristalizados na nossa personalidade. Acho que para mim é sempre uma frase extremamente importante de dizer: você tem razão. Quando alguém me diz alguma coisa, me exercitar de ouvir aquela pessoa e pensar, essa pessoa está certa, eu preciso dizer para ela, você tem razão, eu preciso melhorar nisso. E isso me gera um movimento na alma modificador. Sempre modificador. E de reconhecer, nem tudo está em mim, tem muito que me pertence, que está nos outros, eu preciso ouvir. Preciso abrir, assim, abrir espaço e engolir o orgulhão e descristaliza, né? Derrete esse açúcar e dá razão para o outro, mesmo que às vezes a gente acha que não, fulano é menos do que eu, é inferior a mim, é menos culto, menos inteligente, não tem nada a me acrescentar. E às vezes são as pessoas que mais nos surpreendem, porque mais nos desarmam e com muita rapidez, né? Eu já identifiquei que o meu mecanismo, as pessoas que mais me seduzem, as pessoas que eu mais quero ter por perto, são as simples. O que é a simplicidade? Quando você identifica que o outro já conseguiu ao longo da vida quebrar as estruturas da proteção da hipocrisia. Então, quanto mais pura ela é, quanto mais original, mais é o meu desejo de ficar por perto. É porque nos liberta, né? Tem a chavinha que abre o cofre, assim, abre o cofre. É como se destrancasse a gente, e é fácil ser a gente mesmo perto de quem é a pessoa mesma, né? A minha mãe, assim, talvez seja a pessoa que ao longo da minha vida mais me ensinou o significado da simplicidade. Porque a minha mãe não tem medo de esconder a fragilidade dela. Ela não tem a necessidade de mostrar-se a boazinha, de mostrar-se a madame. Não. Ela é ela. Se ela entra aqui dentro, se eu dou ela esse microfone, ela vai contar tudo o que está acontecendo com ela. Ela vai em pouco tempo querer. E ela vai ficar íntima com muita facilidade. Ela não tem barreiras. Engraçado, às vezes eu encontro pessoas que têm tantas barreiras que elas nunca vão ser conhecidas. Nunca vão ser amadas, de tanta maquiagem que tem. De tantos excessos, de tantas são camadas, né? Fica longe. As pessoas são difíceis de amar. Porque por mais que você faça, parece que nunca alcança. Né? Elas nunca são satisfeitas, porque tem camada demais para cair antes. Não são acessíveis. É muito triste. Acho que o simples é mais fácil de amar. E são as pessoas mais amadas, porque precisam de muito pouco também. Porque sabem que quando recebem é muito, muito, muito. E é uma delícia amar. Pô, uma pessoa simples é muito bom. É muito bom ter perto. É muito corajoso mesmo ser simples. E ao mesmo tempo é muito rico ser simples. Porque você permite que o outro esteja ao seu lado. Tenha prazer de estar ao seu lado primeiro, né? E ao mesmo tempo você proporciona ao outro um acesso. É engraçado, à medida que a gente faz a opção pela simplicidade, a gente vai tendo acesso a nós também. Não é só o outro que pode lhe acessar na simplicidade. É você também que começa a dispor-se de quem você é. Por isso não tenha medo dessa simplicidade, não. Busque cada vez mais esse caminho que te simplifica. Pessoas que te ajudam a viver essa simplicidade, situações, realidades. É muito bom. A gente nunca perde quando a gente é simples. A gente nunca perde quando a gente faz a opção por ser esquecido. Nunca. A gente nunca perde. Nunca. A gente nunca perde. A gente só ganha. Só ganha. Obrigado, viu? Imagina, eu que agradeço. Te amo. Eu também. Te amo e você me simplifica. Obrigado por isso. Obrigado a você que nos acompanha. Que Deus abençoe você. Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. E derrame sobre a sua vida a bênção e a proteção. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até semana que vem, se Deus quiser. É a esperança
cega que tenho em sua misericórdia. É a esperança cega que tenho em sua misericórdia, e o que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame minha pequenez e minha pobreza. O que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame minha pequenez e minha pobreza. É a esperança cega que eu tenho em sua misericórdia. É a esperança cega que tenho em sua misericórdia.